A paz do Senhor, amados irmãos, eu quero louvar ao Senhor por esta manhã abençoada de domingo, em que estamos na presença do Senhor, prontos para servir ao Senhor, para invocarmos o nome do Senhor e também para sermos abençoados pelo Senhor. Nós estamos iniciando a transmissão da nossa live nesta manhã dominical e eu gostaria aqui de fazer um registro, haja vista que o nosso pastor Pedro Abreu de Lima, de Senador Guiomar no Acre, agora pela manhã perdeu seu pai, pastor Nascimento de Lima, que partiu para o Senhor com 92 anos de idade. Nós queremos então registrar os nossos pêsames a toda a família enlutada e também reforçar a nossa oração para que o Senhor conforte a cada um dos nossos amados irmãos. Desejando que Deus abençoe a família do pastor Pedro, uma grande família, né? Uma numerosa família, neste momento de luto. Eu quero ainda iniciarmos essa transmissão com uma oração e depois nós vamos ler um texto bíblico que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 15. Então vamos orar. Amado Deus, nós te bendizemos pela noite que se passou, pelo descanso que o Senhor nos concedeu, também pela vida, pela saúde e pela oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua presença, para meditarmos na Tua palavra, para sermos edificados e aprendermos do Senhor. Continua a abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos, suas famílias, todas as coisas, ó Deus, que os nossos irmãos realizarem no Senhor, prospere e seja uma bênção. Também nós oramos pela vida do pastor Pedro Abreu e toda a sua família neste momento de luto. Estende as tuas mãos e conforta os corações. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, a partir do versículo 15, a Bíblia diz assim: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pois bem, meus irmãos, na semana que se passou, aqui encerramos, não é? Na quarta-feira, o pastor Ciro deu a introdução no tema, na área da escatologia, no tema do arrebatamento. Paz do Senhor, pastor Clauber. Tá na benção? Como é que tá o nosso povo aí no Rio Grande do Norte? Tem vários irmãos, não é, que estão conosco aí. Prosseguindo, então, o pastor Ciro começou na quarta-feira com o assunto, o arrebatamento da igreja. Então, nós deixamos a oportunidade para que os irmãos fizessem as perguntas e encaminhassem pelos comentários aqui da transmissão, ainda através das nossas redes sociais, também através dos nossos canais de comunicação, e-mail, WhatsApp, enfim, os canais que nós temos à disposição através do nosso site, que é o Cetadeb Oficial, cetadeb.com.br, e as redes sociais é o Cetadeb Oficial no YouTube, no Facebook e também aqui no Instagram, onde os irmãos estão conosco. E foram encaminhadas diversas perguntas, as quais o pastor Ciro já organizou numa ordem aqui para que nós possamos, na sequência, estarmos fazendo também as considerações a respeito de cada um desses temas. O pastor Ciro está conosco. Uma palavra para o pastor Ciro poder dar a sua saudação e as considerações iniciais. Pai, senhor, pastor Ciro, irmã Luciana e Júlia. Paz do Senhor, pastor Hércules, irmã Eliane e toda a família Cetadebiana, não é? Isso. Quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor, nossos queridos seguidores, irmãos, irmãs, amigos que estão entrando. Vai ser um prazer hoje, mais uma vez, falar sobre esse assunto tão importante, tão necessário, a escatologia bíblica,
E hoje aqui uma live especial para respondermos perguntas dos nossos seguidores. Hoje, conforme o irmão já anunciou aí, nós estamos priorizando. Se houver tempo, podemos responder outras, mas a prioridade é para aquelas perguntas relacionadas com o arrebatamento da igreja, que foi o assunto que tratamos na quarta-feira passada, como o irmão já mencionou. Então, os irmãos vão clicando aí nesse aviãozinho, por gentileza, vão convidando as pessoas para esta live curta, rápida, mas, se Deus quiser, muito proveitosa. Muito grato, pastor Ecos, por mais esta oportunidade. Amém. Eu quero também registrar que eu vi que o nosso irmão Alisson já entrou aí também na transmissão. O Alisson hoje está completando 30 e poucos anos. Maravilha. Parabéns ao Alisson. O Alisson é funcionário de CETAD, mora na cidade de Campo Grande, no Rio Grande do Norte, e ele trabalha com a gente divulgando nossos cursos teológicos na região nordeste do país. Deus abençoe o Alisson, toda a sua casa, a sua família. Deus supra as necessidades em todo o tempo. Parabéns, mais uma vez. Nós vamos então, pastor Círio, já darmos prosseguimento, lembrando os irmãos que vocês podem deixar as suas perguntas aqui nos comentários, na transmissão, e ainda, se desejarem, podem encaminhar também para o e-mail do CETADB, que é o contato@cetadb.com.br. E se preferirem, acessando o site, que é o www.cetadb.com.br, há ali também os meios, os canais para que você possa fazer isto. Além do nosso WhatsApp, que aqui na bio do nosso Instagram, você tem ali os contatos para também mandar pelo WhatsApp. Então vamos lá. Pastor Ciro, o nosso irmão Wesley Fontenelle, ele mandou aqui a pergunta assim: Pastor Ciro, como entender a vinda de Jesus em duas fases? Por que Jesus não falou de duas fases da sua vinda, nem os apóstolos? Amém. Vamos por partes, né? Já que a vinda de Jesus será em duas fases, então vamos também aqui dividir a nossa resposta em algumas partes. Numa das perguntas que nós respondemos no domingo passado, nós falamos assim, muito rapidamente, sobre aquela acusação por parte dos aliancistas, não é? Os aliancistas são aqueles, nós não vamos explicar agora, não dá tempo, mas são aqueles que não creem como nós, pentecostais, dispensacionalistas clássicos, cremos, não é? Eles creem que a vinda de Jesus será uma só, naquele dia e tal, e ele vai resolver tudo assim, na mesma hora, não é? E é o que eles pensam, naquele dia. E nós explicamos aqui que é difícil a gente entender dessa forma biblicamente, até porque a Bíblia fala dos vários juízos, e os juízos eles vão acontecer em momentos diferentes, envolvendo pessoas diferentes, critérios diferentes, resultados diferentes, não é? Então, fica difícil a gente dizer que vai acontecer tudo. Então, aquele dia, quando a Bíblia menciona naquele dia, claro que não é uma alusão a um dia de 24 horas, mas a um período, não é? Que depois, talvez uma outra pergunta aí, que se houver tempo de responder, a gente pode retomar esses aspectos. Agora, então eu falava de Margaret MacDonald, aquela jovem lá do século XIX, que de acordo com os aliancistas foi a mulher que deu origem, foi uma jovem, na verdade, de 15 anos, que teria dado origem a essa teoria, né, segundo eles, que nós defendemos, a teoria dispensacional, né, porque ela teve uma visão, ela foi influenciada por um homem, um escocês, né, que foi o camarada, inclusive, que está ligado ao pentecostalismo, porque o movimento que aconteceu na Escócia, lá no século XIX, é precursor do que aconteceria depois lá em Topeka, no Kansas, e também na própria Rua Azusa, em Los Angeles, não é? Que é o chamado o nascimento do movimento pentecostal moderno. E essa jovem, Margaret MacDonald, teria sido influenciada por esse Edward Irving, lá da Escócia, não é? Que era um camarada que tinha sido presbiteriano, foi excluído porque tinha outros pensamentos.
E aí, de acordo com esses que apresentam essa calúnia, por assim dizer, de que essa jovem teve uma visão e ela influenciou John Nelson Darby no século XIX, que foi o camarada que realmente sistematizou de maneira mais clara a teoria, segundo eles, teoria, para nós, doutrina, né? A doutrina bíblica das dispensações e alianças, que depois foi largamente difundida pela Bíblia de C.I. Scofield, ou Scofield, né? A pronúncia aí varia, você vai encontrar tanto americanos falando tanto Scofield ou Scofield, né? Então você vai... a Bíblia do Dr. Scofield, o Dr. Scofield, né? Foi muito conhecida no Brasil. Claro que ela não é uma Bíblia perfeita, nenhuma Bíblia de estudo é perfeita, todas têm seus problemas, não é? Mas foi nessa Bíblia que a doutrina do dispensacionalismo ela foi exposta de uma maneira mais detalhada e tal. E aí, nós, assembleianos, desde o início, a Assembleia de Deus, desde o seu início, defende essa ideia, não é? Que é uma doutrina para nós, da vinda de Jesus em duas fases, em duas etapas, não é? Às vezes alguém pode até zombar de nós, você ainda defende essa teoria das duas fases? Não, já tem coisa mais moderna. Olha, eu, por graça de Deus, estudo o assunto há 30 anos, já falei, não estou aqui querendo dar carteirada em ninguém. Mas eu estou antenado, como se diz na linguagem do jovem, eu estou antenado, estou atento. Estou procurando ver aí, conhecer, porque a palavra de Deus tem que ter a palavra final sempre. Então, eu não vou defender algo que não tem base bíblica, que não tem apoio bíblico. Então, até hoje, e não sou somente eu, a Assembleia de Deus, na sua declaração de fé, atualizada em 2017 para o Brasil, não é? Porque a nossa declaração antecede, não é de 2017. Em 1916 teve um esboço ali, em 1960 foi melhor formulada, e agora em 2017, na versão brasileira, está tudo lá, arrebatamento secreto, arrebatamento pré-tribulacional, as duas etapas da vinda de Jesus. Eu estou me dirigindo aqui diretamente aos assembleianos, porque são os assembleianos que ficam falando, não, mas não sei o quê. Veja, isso aí é o que nós defendemos, a Assembleia de Deus, não é? Não quer dizer que nós não possamos procurar conhecer melhor, questionar para procurar aprender. Mas vamos lá. Feita essa introdução, não quero me deter muito nessa primeira pergunta, mas eu achei necessário retomar esse ponto, essa questão histórica. Mas agora respondendo objetivamente, aqui, voltando aqui para eu não me perder. Como entender a vinda de Jesus em duas fases? Porque Jesus não falou em duas fases. Bom, é aqui que está a questão. Primeiro, aqueles que nos acusam dizem que essa vinda em duas fases nunca foi defendida. Só no século XIX que surgiu essa menina de 15 anos, que nós já mostramos na semana passada, que o próprio Darby foi verificar e viu que essa menina, na verdade, essa jovem de 15 anos, estava ligada a uma seita pseudo-pentecostal, na verdade, né? Ela estava muito confusa. E ele refutou, depois por escrito, tem textos em inglês, né, em que ele refuta o que essa menina aí, essa jovem de 15 anos, essa essa adolescente, digamos assim, falou, e ela teve realmente algumas visões, mas a nossa doutrina bíblica não está fundamentada em visões. Não é porque ela foi sistematizada mais recentemente que ela perde o crédito por causa disso. Porque a rigor, nós não nos baseamos na história para defender o que cremos. Nós nos baseamos na própria Bíblia, que a doutrina tem que ser, antes de tudo, bíblica. Claro que nós valorizamos a teologia histórica, valorizamos a teologia bíblica, a teologia exegética, a teologia sistemática. Todos os departamentos da teologia são importantes e devem trabalhar harmoniosamente para que nós cheguemos a um entendimento claro do que a palavra de Deus, a fonte primacial de autoridade, diz. Mas vamos lá. O irmão pergunta, né, por que Jesus não falou? Aqui eu sou obrigado a discordar da pergunta. Porque Jesus falou.
Jesus não falou assim, ó, eis que a minha vinda será em duas etapas. A primeira ocorrerá de maneira secreta antes da grande tribulação e a segunda etapa ocorrerá. Ele não falou dessa maneira, isso é formulação teológica. Claro que é formulação teológica de acordo com aquilo que está escrito. Agora, o que Jesus falou? Vamos ver aqui rapidamente. Bom, sermão profético eu não vou ler de novo, porque estamos expondo já várias quartas-feiras. Quarta-feira passada, embora o assunto não fosse esse, a gente retomou. O pastor Hertos leu aí vários versículos, a gente procurou explicar sobre a iminência e tal do arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, né? Mas lá, Jesus fala das duas fases. Mas como, irmãos filhos? A gente está lendo, dali a pouco ele diz que será como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente e tal, e será uma vinda com poder e grande glória. É porque o irmão não entendeu ainda que ali estava dentro de um parêntese. Nós explicamos já. Jesus começa o sermão, que foi uma conversa com seus discípulos. Eles perguntaram, Senhor, quando serão essas coisas? Estou repetindo de novo. Que sinal haverá da tua vinda, do teu rei, do fim do mundo, perdão. Quando serão essas coisas? Aí Jesus começa a explicar, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8 fala do princípio de dores. Aí continua, vai falando do aumento das dores, versículo 9, 10, 11, 12, 14. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim, ali caminhando. Aí ele entra, versículo 15, entra no assunto da grande tribulação. Tudo explicando, tudo respondendo à pergunta dos discípulos. Fala do abominável da desolação, que vai desencadear, na verdade, a segunda metade da grande tribulação. Veja que não fala, aí não está falando não é nada da igreja, porque a grande tribulação é para Israel. Muita gente não entendeu ainda que lá em Daniel 9, 24, está escrito que estas semanas, essas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. É para Israel. Os gentios, claro que estiverem na terra, vão ser envolvidos, porque a grande tribulação vai ter dimensões globais, não é? Mas Jesus, ali a partir de Mateus 24 e 15, ele começa a descrever o que vai acontecer especificamente em Israel. Aí ele vai explicando, que os discípulos israelitas, chega no versículo 35, que é a conclusão. Ele fala, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, claro, a geração do tempo do fim, não é? E aí ele diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Fechou o parênteses. Aí ele fala do arrebatamento. Não é? Daquele de hora, ninguém sabe, começa a falar da iminência. Ele fala em ordem, aparentemente ele fala fora de ordem, porque tudo isso dentro do versículo 4 e 35, 4 a 35, é um parêntese. Porque os discípulos interromperam Jesus e fizeram a pergunta. Aí ele respondeu. Só que depois que ele respondeu a pergunta, ele passa a falar sobre o arrebatamento da igreja. Um será levado, outro será deixado, como foi nos dias de Noé e tal. Bom, vai ter outra pergunta aí que acho que nós vamos retomar isso. Mas essa é uma passagem que Jesus falou, sim, das duas fases. Tem que estudar. Outra passagem que Jesus falou do arrebatamento, João 14. Virei e vos levarei para mim mesmo. Em Apocalipse ele também fala, eis que cedo venho, iminência. A iminência está ligada ao arrebatamento, não está ligada à manifestação do Senhor em poder e grande glória. Então, repito, Jesus não disse, eis que a minha vinda terá duas fases. Mas você entende, estudando o Novo Testamento, estudando, não é apenas lendo, não é apenas ouvindo o que os outros falam, mas examinando cuidadosamente, buscando fontes, buscando na palavra, comparando, você vai chegar a essa conclusão, de que a vinda de Jesus abrangerá um período de 7 anos. Que não é novidade uma vinda ter 7 anos, porque a primeira vinda teve mais de 30. Então, não pense que o termo vinda aí significa uma viagem, vai e volta. Não, é uma vinda, é um advento. Esse advento, essa vinda do Senhor, contempla a retirada da igreja da terra, porque Jesus virá nas nuvens, até as nuvens, e diz a Bíblia, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Não diz que ele vai pisar aqui na terra. Nós iremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Aí a Bíblia mostra, Apocalipse capítulo 4,
Apocalipse capítulo 19 mostra a igreja no céu, a igreja participando das bodas do Cordeiro. E aí logo depois diz que Jesus ele vem em poder e grande glória e os seus exércitos o seguirão. E lá em Judas, versículo 14, também diz que nós nos manifestaremos com ele, nós viremos com ele. Isso não é no arrebatamento, evidentemente. A igreja já estará com o Senhor. Então, vai acontecer. Alguém dirá, então é duas vindas, vocês estão pregando uma terceira vinda. Não, não são duas vindas. Porque no arrebatamento ele não vai vir aqui na terra. Ele chama o seu povo, ele convoca, sobe cá, povo meu. O povo vai subir, nós vamos ao encontro dele. Certo? Mas aí dá início aos eventos escatológicos que estão contemplados nesse período de 7 anos. 7 anos na terra, porque lá no céu é outro tipo de contagem, não é o tempo cronológico, não é? Então a igreja está no céu, em glória, com o Senhor, tal. Aí vem, Jesus então se manifesta no fim da grande tribulação. Apocalipse 19 deixa claro isso, e é o que está em Mateus 24, que Jesus explicou. Em poder e grande glória, Jesus voltará. Mas, pastor Ecos, me detive nessa primeira pergunta, porque ela é fundamental até, eu penso, para a resposta das outras, que aí talvez eu possa responder de maneira mais objetiva, mas eu penso que essa primeira, ela coloca as bases aí para ficar mais claro, porque eu sempre levo em consideração que pode haver pessoas que estão chegando agora, não pegaram o estudo completo, não sabe que lá no YouTube já tem, só sobre o sermão profético, deve ter umas 5 lives lá, só para explicar Mateus 24, né? Então, observe isso. Se você diz, isso aí de Mateus 24, confere lá. A gente foi falando ponto por ponto. Então, isso aí é sério, é uma coisa detalhada e, modéstia à parte, eu creio que nós estamos aqui pormenorizando aí, né, pastor Ecos? Vamos adiante, né? É importante você mencionar isso. O canal no YouTube é o Cetadeb Oficial. Então, isso. Ali, na verdade, nós fizemos a primeira transmissão, está disponível lá no dia 20 de março. De lá para cá, se você sentar, fizer as anotações, assistindo ali aquelas lives que estão gravadas, certamente você consegue dar um seminário sobre escatologia na igreja onde você está servindo ao Senhor. Inclusive, eu vi algumas perguntas que foram feitas agora aqui, que as explicações estão já na live de quarta-feira passada. E outras, a respeito do tema de Mateus 24, já foram explicadas, como você acabou de mencionar, nas lives de 3 quartas-feiras atrás. Então, muitas dessas questões que estão feitas aqui são perguntas que, na verdade, já foram respondidas em outras lives, mas não há problema de nós tão somente reafirmarmos os pontos, porque certamente nós temos irmãos que não estavam, inclusive, nos seguindo, nos acompanhando até então, e agora estão chegando e têm essas dúvidas, né? Mas fica aí a nossa dica. O ensino é feito também à base de repetição, né? Com certeza. Repetição. Paulo falou, não me canso de vos escrever as mesmas palavras, é segurança para vós. Então a gente vai batendo na tecla. Uma hora a pessoa, não é? É isso aí. O Bruno está colocando para a gente aí o canal do Cetadeb no YouTube. Você pode acessar, siga-nos ali, ative o sininho, né? Para que você possa ter sempre notificado das novas publicações, já que todas as lives que nós levamos ao ar, fazemos as transmissões, sempre no dia seguinte elas estão sendo disponibilizadas no nosso canal no YouTube. Pois bem, o Wesley fez essa pergunta que o pastor Ciro acabou de responder, mas o presbítero William Marinho, ele perguntou assim, as crianças no ventre das mães não serão arrebatadas? É isso mesmo? Isso se trata do povo de Israel? Nós tivemos aqui também, na explicação do sermão profético, também conhecido como sermão do Monte das Oliveiras, a gente até evita falar sermão do Monte das Oliveiras para não confundir com o sermão do Monte lá de Mateus 5 a 7. Mas nesse sermão profético, tem uma ênfase lá, claro, quando Jesus disse, ai das grávidas. E muita gente, por não examinar o sermão cuidadosamente, tira essa frase do contexto e diz, está vendo? Olha o que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Ai das grávidas. E aí o pessoal começa a fazer uma série de especulações. A criancinha vai sair e tal, porque a criancinha é inocente e tal, e vai sair, a mulher vai perder a criança na hora e tal. Veja, primeiro lugar, primeiro esclarecimento.
ali o texto não está falando nada do arrebatamento. Ali Jesus está falando da grande tribulação. Se bem que você sabe que as profecias, nós explicamos aqui, tanto no Antigo Testamento, e você vê em Jesus também isso, Jesus ele justapõe acontecimentos de eventos diferentes. Ele fala do abominável da desolação, que aconteceu no período interbíblico com Antíoco Epifânio, e diz que vai acontecer depois também. Não é? Por isso que ele falou, quem lê entenda, ao se referir a Daniel. Da mesma forma, quando Jesus fala aí das grávidas, ele está falando da fuga, que ocorreu tanto no ano 70, as mulheres fugindo ali, imagine, as mulheres grávidas, aí, Jerusalém sendo invadida. Então, por isso que ele falou, ai das grávidas. Isso também vai se repetir na grande tribulação, quem estiver em Jerusalém, imagina a dificuldade. Então é esse o sentido, aí não tem nada que ver, aí é dentro do parênteses, não é fora do parênteses. Porque alguém poderá dizer, ai das grávidas diz respeito a Israel. Mas o irmão falou na quarta-feira que aquele texto que diz, um será levado, outro será deixado, é para a igreja. Como que o irmão explica isso? Meu irmão, está fora do parênteses. Minha irmã, está fora do parênteses. O que está dentro do parênteses, ali diz respeito a Israel e a grande tribulação. A partir do versículo 36, Jesus já começa a falar para a igreja. Ali já é iminência. Um será levado, outro será deixado. Ali Jesus começa a descrever a situação do dia a dia, do cotidiano. Pessoas ali moendo no moinho e tal, pessoas no campo. Em Lucas diz, 2 deitados numa cama. Né? Um será... Ou seja, Jesus pode vir a qualquer momento. As pessoas vão estar levando a vida normal, vão estar fazendo uma live aqui, por exemplo. Eu e o pastor Eco, se Deus quiser, nós dois vamos subir. Né? Amém. Pensou? Se Amém. fosse hoje, Jesus ia falar, 2 estarão fazendo uma live, um será deixado, será Deus que os guarde. Nós vamos juntos, né? Na hora. Mas é só um exemplo que Jesus deu do dia a dia, né? Mas veja, então, a pergunta é sobre as crianças. Aí das grávidas não tem nada que ver. Aí 2 coisas que a gente deve considerar aqui bem objetivamente. Ele falou de crianças aí no ventre da mãe, né? Então vamos imaginar o arrebatamento. Vamos imaginar o arrebatamento. Aqui ele pergunta, deixa eu ver a pergunta exatamente. É isso mesmo? Tal, as crianças de ventre não serão arrebatadas? Veja, aí tem 2 possibilidades, a meu ver, que eu já até expliquei e vou retomar. Primeira possibilidade, uma mãe salva. Imagina, a mãe é uma crente, fervorosa, temente a Deus, está preparada para o arrebatamento. Ela está grávida. Jesus vem, essa mulher será arrebatada. Agora imagine, veja se tem sentido, agora falando logicamente, porque a rigor a Bíblia não diz nada sobre isso, aqui eu vou ser honesto. Mas vamos pensar logicamente, Jesus vem, uma mulher crente, grávida e arrebatada. Foi arrebatada. Aí a criança que está no ventre dela, que é inocente, bem entendido, não que ela não tenha pecado, todos são pecadores, mas ela é inocente no sentido que as suas faculdades mentais, claro, é uma criança no ventre da mãe, na vida intrauterina, não estão desenvolvidas essas faculdades plenamente para essa criança entender a mensagem do Evangelho. Então, nós entendemos, pela analogia geral da Bíblia, que essa criança será salva. Veja se faz sentido. A mãe é arrebatada e a criança fica. Se a criança está no ventre da mãe e essa criança depende, embora seja uma outra pessoa, vamos dizer assim, um outro ser humano, mas esse ser humano depende da vida da mãe. Se a mãe é tirada no arrebatamento, que sentido faria a mãe arrebatada, a criança? Deus leva a mãe, a criança fica como? Veja, é uma coisa que, logicamente, eu entendo que a criança também será arrebatada. A mãe que é salva, agora vem o outro lado da moeda. E a mãe que não é salva? A vida da criança depende da vida da mãe. Se essa mãe não será arrebatada, eu, sinceramente, a Bíblia não diz nada sobre o assunto, mas eu, sinceramente, penso que essa criança vai continuar no ventre da mãe. Essa mãe vai entrar na grande tribulação, vai poder sobreviver à grande tribulação, poderá ser uma adoradora do anticristo ou não. Se ela for, claro, vai ser condenada, né? E, na verdade, a criança tem uma vida independente, é outra vida. Se essa criança vier a morrer, mesmo a mãe sendo adoradora da besta, vale para ela o que eu falei agora há pouco. A criança, claro, será salva, porque Deus é justo. Agora,
Se essa criança não morrer, se ela vier a nascer, aí é outro caso, ela vai ter oportunidade, ela vai ingressar no milênio, tal, se ela sobreviver, ele vai ter oportunidade de salvação. A vida transcorre normalmente, tá certo? Vamos adiante, acho que Com deu para certeza. entender. O Robson Bandeira, ele coloca ainda nas crianças. A turma está querendo saber a respeito das crianças. As crianças nascidas no período da grande tribulação serão salvas? A resposta já está quase que embutida aí nessa anterior. É No verdade. momento do arrebatamento, como ficará a situação das grávidas? As crianças no período da grande tribulação serão salvas? Olha, elas serão salvas em duas situações. Depende, serão salvas, digamos assim, em duas situações, pelo que eu já expliquei. A primeira é se elas morrerem ainda nessa fase, considerada fase em que as faculdades não estão desenvolvidas plenamente. Porque a Bíblia diz, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo, né? Quem crer e for batizado será quem crer. Agora, uma criança na vida, na fase intrauterina, ou mesmo uma criança recém-nascida, não é? Se ela morre logo depois disso, ela nasce e logo em seguida morre, é óbvio que ela não teve oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Então nós cremos, não é? Porque o próprio Senhor Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, das tais ao reino de Deus, está embutida aí a ideia de que as criancinhas, na fase dessa inocência, entre aspas, ou seja, em que elas não têm ainda consciência do pecado, não têm ainda consciência, não têm ainda capacidade de crer no Evangelho, elas serão salvas, né? Se morrerem nessa fase. Então, primeiro ponto é esse, se morrerem nessa fase, serão salvos. Outro ponto, se elas sobreviverem e ingressarem no milênio, porque uma criança de 7 anos, aí tal, entra no milênio, vai entrar ainda numa idade muito tenra, né? Mas vai ter o seu desenvolvimento, vai ser um adolescente, vai ser um jovem, vai ter a oportunidade no período do milênio crer em Jesus. E aí será salvo também se crer em Jesus. Olha como são duas situações diferentes. Se morrer ainda na fase da imaturidade, tudo bem, está salvo. Se passar dessa fase, aí já é outra questão. Aí ela já vai ter oportunidade de raciocinar, de entender. Jesus vai estar reinando, haverá povos naturais da terra no milênio, mas a salvação não vai ser algo automático. A condição para ser salvo, nós sempre repetimos aqui, é a mesma em qualquer circunstância, seja hoje, seja na grande tribulação, seja no milênio. Jesus falou, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve as minhas palavras e crê, ou seja, a pessoa tem que crer, tem que se arrepender. Eu falo isso porque a Bíblia deixa claro que após o milênio, haverá pessoas que vão se desviar e vão seguir Satanás, que será solto por um pouco de tempo. Então, passar pelo milênio, ter passado pelo milênio, não é garantia de salvação. A pessoa tem que crer em Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador. Sempre a salvação sempre será por meio de Jesus. Não tem como não ser por sempre intermédio pela de graça. Jesus. A pergunta que o irmão Israel Ferreira fez, eu creio que ela já está respondida. Ele diz assim, eu prego que no arrebatamento só a igreja subirá, mas tem alguns que acham que as crianças dos pecadores subirão. O que dizem? Penso que já está respondida largamente. Já está respondido, mas só um complemento, é melhor esperar, né? Isso aí a gente fica, claro, falando, sugerindo que poderá acontecer, mas aí realmente a Bíblia não diz, é melhor esperar. Eu acredito que sim, sem dúvida que Jesus vai salvar essas crianças na fase da inocência, né? Eu acredito que sim. A gente vê isso nos filmes, né? E tal, as criancinhas, a criança está balançando lá no balanço, nos filmes, aí tem novelas aí retratando isso, a criancinha está lá no balanço, daqui a pouco a criança some, né? E tal. Então nós cremos que uma criança nessa fase poderá sim ser arrebatada, mas vamos esperar. A Bíblia diz que as coisas encobertas são para o Senhor. Isso para nós está encoberto. Não tem como você ser dogmático quanto a isso. Mas vamos adiante. Maravilha. Apenas para frisar aos irmãos que estão conosco, na quarta-feira o pastor Ciro deu a introdução a respeito do assunto do arrebatamento da igreja e ele mencionou a citação de 20 textos
que falam e que tratam, que comentam a respeito do arrebatamento da igreja. E na quarta-feira passada ele já apresentou 10 desses textos. Então nós já deixamos aqui o convite para que você esteja quarta-feira próxima. Mais 10. Isso, onde nós vamos apresentar outros 10 textos da Bíblia que comprovam, não é, o arrebatamento da igreja, a iminência do arrebatamento da igreja, a urgência do arrebatamento da igreja. Isso para que os nossos irmãos estejam apercebidos, preparados, prontos e clamando Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quarta-feira, às 22 horas. É assim que termina a Bíblia, né, pastor? O último versículo da Bíblia é: ora vem, Senhor Jesus. Desta forma. E nós estamos nessa expectativa que venha e que seja rápido, não é? Que seja rápido no sentido assim, que seja para já. Eu vou pedir aos nossos irmãos que estão conosco ali, porque o meu celular está fazendo a transmissão, eu não tenho como consultar o calendário, mas coloque para mim a data, para que a gente possa frisar a data de quarta-feira. Que dia será quarta-feira, para a gente poder fazer o anúncio correto. A irmã, deixa eu ver aqui, Titai 25, fez a seguinte pergunta: quando a igreja subir, o Espírito Santo continua na terra ou ele vai também? Já respondemos essa pergunta várias vezes, mas aí só para colocar mais uma pedra nessa construção, leia o Salmo 139, versículo 7, ali a partir do versículo 7, em que o salmista diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, aí tu estás. Se eu descer no mais aí tu estás. Veja, isso está falando da onipresença e da imensidade do Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo, pela sua natureza, sair da terra. Ele não vai sair da terra. Esqueça isso. Ele não vai ser tirado da terra. O que vai acontecer é que ele vai tirar o poder que restringe a ação do mal. Isso sim, né? Há um que detém, diz lá em 2 Tessalonicenses 2. Esse um que detém é a própria igreja, claro, aqui, claro, juntando duas opções que eu já falei, a própria igreja, porque a igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo, a igreja é coluna e firmeza da verdade. Quando a igreja quer a luz sair, o mundo vai ficar em trevas. Quando a igreja quer sal sair, o sal preserva, não é? A igreja está impedindo que o mundo seja destruído. Quando a igreja quer coluna sair, o mundo vai desabar. E o Espírito Santo vai tirar, então, o poder de restringir o mal. É isso que vai acontecer. Mas não é que ele vai sair junto com a igreja. Ele continua porque ele é onipresente. Não é? Mas a ação de restringir o mal, sim. Ele continua na terra. Os gaúchos, Nelson e Miriam, eles estão aqui perguntando. Já vi que tem os paulistas aí também. A turma do Rio Grande do Norte, da Paraíba, o pastor Rony Reis, que é da Bolívia. Olha aí que benção. Né? Essa tropa todinha está com a gente. Mas o irmão Nelson, a irmã Miriam, eles estão perguntando assim, ó: o que é o dia do Senhor? Olha, pastor Hermes, os profetas do Antigo Testamento, eles se referiam ao dia do Senhor tanto a algo que estava próximo de acontecer, como também a algo num futuro remoto. Em escatologia, dia do Senhor é uma referência ao juízo de Deus, mas não necessariamente a um período específico. Pode ser o juízo de Deus durante toda a grande tribulação, pode ser o juízo de Deus no fim da grande tribulação, mas é sempre uma referência ao juízo de Deus. Eu citaria até alguns textos, não para ler agora, para a gente aproveitar bem o tempo, mas para os irmãos estudarem em casa. Leiam, Atos 2:20, Pedro ali fala, citando Joel, do ápice da grande tribulação e diz, dia do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:2 e também 2 Tessalonicenses 2:2, nessas duas passagens, Paulo fala dos juízos por ocasião da grande tribulação e ele cita o dia do Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses 2:2, algumas versões, como a nossa corrigida, diz dia de Cristo. Mas o termo mais apropriado ali é dia do Senhor mesmo. Não que dia de Cristo esteja errado, porque Cristo também é o Senhor. Mas é que, escatologicamente falando, a expressão dia do Senhor, ela é mais adequada, né, para esse período de juízos que virão sobre a terra. 2 Pedro 3:10 também fala da destruição e renovação da terra no dia do Senhor, nesse tempo do fim. Então, dia do Senhor, Atos 2:20, 1 Tessalonicenses 5:3, 2 Tessalonicenses 2:2,
2 Pedro 3:10, e várias outras referências do Antigo Testamento, que não dá para citar, Joel, Obadias, Amós e tantos outros que falaram, é uma referência ao período de juízos. Por isso que isso é importante para você entender o que diz lá em 2 Tessalonicenses 2:2, quando os nossos irmãos aliancistas, eles confundem, né? E dizem, não, Jesus só vai... A vinda de Jesus só virá quando o anticristo se manifestar. Ali Paulo é claro. Ele está dizendo que o dia do Senhor, é o dia do Senhor que vai se manifestar nesse momento, quando vier o anticristo, a grande apostasia. Aí é o juízo de Deus, não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento ele descreve antes como uma reunião, a nossa reunião com ele. Aí sim, aí no mesmo texto ele fala do arrebatamento, mas em seguida ele fala do dia do Senhor, que é juízo, um período indeterminado de juízo, porque em alguns momentos significa todo o período tribulacional, em outros é a fase final, uma parte, mas é sempre uma referência a juízos da parte do Senhor. Glória a Deus, amém. Tá aí, os pernambucanos estão com a gente também, os capixabas também estão com a gente, a turma está se anunciando ali. Pois vamos lá. Os gaúchos, então, têm aí a resposta a respeito do dia do Senhor. Agora, o irmão Wanderson, o nome dele aqui está Wanderson 8959. Deve ser o final do celular dele, né? É verdade. A igreja verá a aparição pública e plena do anticristo no arrebatamento? Os cearenses também estão com a gente. Eu creio que não, né? Pelo que nós até citamos em 2 Tessalonicenses 2 aqui agora, a igreja será arrebatada antes, né? O arrebatamento é um livramento do período tribulacional. Lucas 21:36, nós lemos na quarta-feira até, deixa claro isso, que nós temos que vigiar para que sejamos havidos por dignos de escapar, né? Então, o arrebatamento é um livramento da grande tribulação. Então, a igreja certamente não terá contato direto com o anticristo. Se tiver, será de maneira sem saber de fato que ele é o anticristo. Porque o anticristo, claro, ele pode já estar hoje aí, né? Mas ele só vai se manifestar em pessoa, publicamente, vai ser fácil de saber que é ele, claro, após o arrebatamento da igreja. Muito bem. Lembrando que o arrebatamento da igreja é para aqueles que vivem uma vida piedosa na presença do Senhor, não é? Quem vive de qualquer jeito, de qualquer forma e tal, essa gente não participará do arrebatamento. Saudação aí para os piauienses também. Deus abençoe os irmãos. Seguindo aqui, o Adriano Costa da Silva, ele faz uma pergunta no seguinte sentido: a parábola das 10 virgens diz respeito ao arrebatamento? Essa pergunta é bastante interessante. Nós até falamos sobre isso na quarta-feira, né? Incluindo naqueles 20 textos, um deles foi exatamente Mateus 25, 1-13, em que eu destaquei, por graça de Deus, aqui falando, que diz respeito à iminência do arrebatamento. Mas aí tem pessoas que dizem, não, aquilo ali é uma alusão a Israel, porque ali não se fala da noiva, porque a noiva aqui é a igreja, ali não fala da noiva, está falando das virgens. Mas, meu irmão, a Bíblia explica a própria Bíblia. Veja o contexto, veja o contexto. O contexto é claro, não tem como você fugir daí e dizer que aquelas virgens não representam a igreja. Representam sim os servos de Deus. É só você contrastar com a parábola anterior. Porque, veja, quando não havia divisão de capítulos e versículos, aquilo era um bloco só, né? Então, tanto que o capítulo 25 começa com então. O então é uma ligação do que estava anteriormente. O que Jesus estava falando antes? Ele está falando da iminência e, mais precisamente, ele apresenta a parábola dos servos. E ele fala de 2 servos, um servo prudente e um servo imprudente, um servo bom e um servo infiel, um servo bom e um servo mau. O servo bom é aquele que está precavido, está preparado e tal, está atento, está vigilante. O servo mau, é até bom ler, pastor. Vamos ler esse texto rapidamente? Agora. Mateus 24. Olha aí, ó, vamos contrastar a parábola das 10 virgens com a parábola dos servos. Elas apresentam lições opostas,
mas ao mesmo tempo lições complementares. É interessante isso, elas são opostas, mas elas se complementam. Então olha aí, pastor Ex, por gentileza, leia para nós. Não, versículo 45. Tudo bem, vamos lá. Pode Quem ler, é, pois, então, o 45 ao 51. Até o 51, por gentileza. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar Olha aí, servindo assim. um minutinho, preste bem atenção, quem está ouvindo a leitura. Só um minutinho, pastor. Verso 46. Olha aqui, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier. Está falando do quê? Da iminência. Está falando do arrebatamento. Pode acontecer a qualquer momento. Aí, por gentileza, pastor, pode prosseguir. 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá e olha esse ponto, a espancar. Sim. Olha esse ponto, guarda esse ponto aí, ó. Frisa na sua Bíblia aí, ó. O meu senhor tarde virá. O camarada começou a achar, não, meu senhor vai demorar para voltar. Vou ter uma vida tranquila, relaxada. Meu senhor não vai voltar agora, não. E aí, o que acontece? E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados. 50. Virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, olha que interessante. Essa passagem fala da iminência e menciona o exemplo da pessoa que não está nem aí. Ah, meu senhor, já demorou 2000 anos para voltar. Quem sabe vai demorar mais 2000 ainda, né? Pedro até falou, né? Que surgiria escarnecedores dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Disseram que havia, cadê? Não veio até agora? Esse é um exemplo. Aí, Jesus continua falando, ele fala da parábola dos 10 virgens, só que agora ele mostra o outro lado da moeda. Ele continua falando da iminência, só que agora ele dá ênfase para aqueles que acham que a vinda de Jesus, veja aqui, ó, é importante ver, elas são complementares. A parábola dos servos nos ensina a ficarmos preparados, não é? Caso Jesus venha cedo. O camarada está totalmente despreocupado ali, então Jesus, ó, caso a vinda aconteça cedo demais, né? A parábola das 10 virgens já mostra o outro aspecto. Caso a pessoa ache que a vinda vai demorar, não é? Tanto que você começa a ler aí, ó, não vamos ler agora para ganhar tempo, mas a parábola das 10 virgens, não é? Que diz que todas elas tosquenejaram, todas adormeceram, e aí à meia-noite houve o alerta, olha, aí vem o esposo, estejam atentos, o esposo pode chegar a qualquer momento. Porque elas estavam tosquenejando, adormecendo, né? Sonolentas. Só que tem o detalhe, Jesus colocou a diferença entre elas, não na sonolência em si, porque todas dormiram. A diferença estava na preparação das lâmpadas. Porque 5 delas dormiram, mas estava com azeite ali. Se a lâmpada começasse a apagar, colocaria azeite para a lâmpada continuar acesa. As outras, desapercebidas, dormiram, não se preocuparam com azeite. Quando falaram, olha, o noivo está chegando, aí vem o noivo. Meia-noite, aí vem o noivo. Aí e agora? Nossa lâmpada está se apagando. Aí recorreram as prudentes, dai-nos do vosso azeite. E é o que as prudentes responderam, não seja o caso que falte a nós e a vós. Antes, ide aos que vendem e comprai para vós. Bom, pastor Ex, resumindo aí que a hora é terrível aí, a gente quando pensa em dar uma explicação melhor, a hora já começa a mandar a gente parar. Mas só para esclarecer aqui, veja, é perigoso, irmãos, falando da parábola das 10 virgens, é perigoso você querer interpretar cada detalhe de uma parábola. Eu vejo pessoas assim, não é a noiva. Bom, a noiva nem é mencionada aí, né? Na verdade, são mencionadas virgens. A noiva não aparece, a igreja é a noiva, a igreja não está aí. Então essas 10 virgens não podem representar Israel. Mas, meu irmão, toda parábola tem um propósito. O propósito está no contexto. Jesus está falando da iminência. É o mesmo caso daquela parábola do bom samaritano. A gente não prega, eu já preguei várias vezes, fazendo uma aplicação para o pecador, falando que aquele bom samaritano é Jesus, não é?
que o publicano saiu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é o lugar de paz, habitação de paz. O homem foi descendo, porque o pecador está descendo, porque o pecado destrói a vida do homem, ele vai descendo cada vez mais, e foi para Jericó. Jericó, um lugar amaldiçoado. Josué amaldiçoou Jericó, ai daquele que ia reconstruir e tal, um lugar amaldiçoado. Assim é a vida do pecador, e o homem nessa vida terrível e tal, ele é atacado pelo diabo, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é o ladrão, e o homem fica ali naquela situação deplorável, e passa por ele o sacerdote que representa as religiões, não pode fazer nada por ele, e o levita que pode representar outras coisas, talvez as filosofias deste mundo, mas nada pode resolver. Mas finalmente veio um bom samaritano, aquele estrangeiro. Ele desceu da sua cavalgadura, tratou das feridas do homem com azeite e vinho. Com vinho e azeite nessa ordem, né? O vinho que tem álcool na sua composição fala da palavra de Deus. A palavra arde nas feridas, dói quando a palavra é pregada, mas logo vem o azeite, o bálsamo da presença do Espírito Santo e tal, e que maravilha. E Jesus, que é o bom samaritano, ele leva o homem para o hospedeiro é o Espírito Santo, e diz para ele: cuida dele até quando eu voltar. Sim, Jesus vai voltar, mas enquanto isso, o Espírito Santo está cuidando do salvo. Veja, é uma pregação bonita, não é? Mas, meu irmão, Jesus não falou nada disso. Preste atenção, leia Lucas 10 com calma, que você vai ver que Jesus estava falando daquele que ama o seu próximo. Senhor, quem é o meu próximo? O doutor da lei perguntou. Aí Jesus explicou: desce um homem de Jerusalém. Tudo isso foi para mostrar o cuidado que tem que ter com o próximo. Irmão, a parábola das 10 virgens também. Claro, você pode fazer aplicação, não confunde interpretação com aplicação. Você pode falar da lâmpada que representa a vida do crente. A vida do crente não pode estar apagada. Nossa vida espiritual tem que estar acesa e tal. E Deus falou com Samuel antes que a lâmpada se apagasse. E Deus está falando com você nessa noite também, meu irmão, antes que a lâmpada se apague. Mas a lâmpada se apaga porque está faltando azeite. Mas nessa noite Deus tem azeite para te dar. Que maravilha! Você pode fazer uma aplicação. Mas aqui nós estamos falando de interpretação. Interpretação. Não confunda a interpretação com aplicação. A interpretação é uma só. Jesus está falando da iminência. Então, a resposta para isso aí não tem nada a ver com Israel. As 10 virgens representam, sim, os crentes, que por ocasião do arrebatamento, uns vão estar desapercebidos e outros vão estar apercebidos. Uns vão estar preparados com a lâmpada acesa, de fato, com azeite na lâmpada, esperando Jesus, e outros vão estar tranquilos. Será que vai acontecer mesmo? Essa conversa. Não vou me preparar, não. É isso que Jesus está ensinando. Então, meu irmão, eu sei que muita gente tem algumas interpretações fantasiosas, começa a querer interpretar cada detalhe. A turma já inventa logo a heresia, né? As 10 virgens significava no casamento, lá em Israel, no costume judaico. Não, meu irmão, Jesus não está falando nada. A parábola, se você estudar exegese e hermenêutica, você vai ver que parábola é um gênero que, quando interpretado, não é para você interpretar cada detalhe. Se você for interpretar cada detalhe de uma parábola, imagine quantos detalhes. A Bíblia não diz isso, né? Aliás, a hermenêutica, a exegese não nos ensina isso. Aqui você tem que entender dentro do contexto. Dentro do contexto, eu fiz questão de pedir para o pastor Ercos ler, ele leu gentilmente aí a parábola anterior, porque elas formam um contraste, não é? Foi o que eu falei, só para repetir. São lições opostas, mas complementares. A parábola dos 2 servos nos ensina a ficarmos preparados, não é? Caso Jesus venha cedo em relação àquilo que nós estamos imaginando. E a parábola das 10 virgens, ela também mostra que nós devemos estar preparados caso ele, aparentemente, do nosso ponto de vista, demore. A gente acha que vai demorar e tal, mas ele vem e a gente tem que estar com as lâmpadas acesas, devemos estar preparados. Então, esta passagem, respondendo à pergunta do nosso querido irmão Adriano Costa, a parábola das 10 virgens diz respeito ao arrebatamento? Sim, diz respeito à iminência por ocasião do arrebatamento da igreja. Próximo do arrebatamento, a pessoa tem que estar pronta, preparada para o momento exato, né? Não apenas próximo, mas
no momento exato, porque Jesus pode vir a qualquer momento. O arrebatamento Amém. é iminente. Pronto. Seguindo nessa mesma ideia da parábola das 10 virgens, o Cláudio Lima fez a seguinte pergunta: quem é a noiva? Já está respondido. A noiva nem aparece, né? Quem vinha gritando à meia-noite? Quem são as virgens no costume judaico e suas funções? Aí já está dentro daquela questão da interpretação. Você pode fazer um estudo sobre isso, mas não vai mudar o sentido do texto. Se você quiser, na sua pregação, fazer uma ilustração, olha, irmãos, do costume judaico e tal, você pode fazer isso, meu irmão. Eu evito, porque eu não, às vezes confunde as pessoas. Você faz uma coisa dessa, a pessoa, então está falando de Israel. Não, aqui Jesus está falando para a igreja. Lembre-se que ele fechou o parêntese. Aquela explicação que a gente deu. A partir de Mateus 24, 36, ele está falando da iminência da sua vinda, que está ligada ao arrebatamento da igreja. Então ele vai ali até Mateus 25 e 13, porque depois, a partir do 14, claro, ele já fala do tribunal de Cristo, porque ali, claro, a ideia é porque ele está falando dos talentos, né? A parábola dos talentos, que é uma parábola, sem dúvida, alusiva ao tribunal de Cristo, que é logo em seguida ao arrebatamento da igreja. Maravilha. Pois bem, aí nos comentários, pastor, tem uma pergunta que eu acho que a gente poderia responder já, porque essa não está difícil. O anticristo será judeu? O anticristo será do Islã? O anticristo será um católico? O anticristo será um evangélico desviado? Enfim, o anticristo. Eu precisaria, assim, dar uma explicação mais pormenorizada, né? Mas a Bíblia diz que o anticristo, a primeira besta, lá em Apocalipse 13, vai subir das águas, né? As águas que na simbologia profética, o próprio livro de Apocalipse explica, lá no capítulo 17, que diz respeito a nações. Isso mostra que ele vai ser um líder mundial, um líder que vai ascender e que vai, na verdade, conseguir agradar o mundo, vai ser um líder de fato mundial. Agora, tem várias especulações, né? Tem especulações, uns acham que ele é um judeu, outros acham que ele vai ser um muçulmano, né? Tem aí também uma corrente nesse sentido. Eu acredito, pastor X, quando nós formos falar futuramente só sobre a grande tribulação, aí dá para responder melhor essa pergunta, explicar, pormenorizar. Mas a priori que a gente pode dizer à luz da Bíblia é que ele vai subir, vai ser um líder mundial, né? Vai subir das águas, ali que na simbologia profética alude a nações. Amém. Lembrando então que dia 27 será a próxima quarta-feira, às 22 horas, aqui no Instagram, Cetadeb Oficial. O pastor Ciro vai prosseguir falando a respeito do arrebatamento e vai mencionar outros 10 textos dos 20 que ele prometeu. Quarta-feira passada ele já mencionou 10 dos textos que falam a respeito da iminência do arrebatamento, no tema do arrebatamento da igreja, e agora, na próxima quarta, ainda outros 10 textos que tratam também do assunto do arrebatamento da igreja. Você é nosso convidado para estar conosco, e você também pode convidar irmãos, amigos, pessoas que se interessam por esse tema, já que nós temos nos proposto a passar um estudo bem amplo a respeito do tema, que é a escatologia. Pronto, o pastor Alisson está colocando aí o nosso canal Cetadeb Oficial aqui do Instagram, mas também no YouTube. Amanhã, esta live de agora, a respeito das perguntas escatológicas, já vai estar à disposição no YouTube Cetadeb Oficial, para que você possa acompanhar. Caso queira, ainda no nosso canal, todas as lives estão ali à disposição, você pode rever, assistir, ver os temas que já foram tratados e, inclusive, mandar para a gente perguntas lá no comentário mesmo no YouTube, como aqui também no direct, na bio, né, do nosso Instagram, tem ali os nossos contatos de e-mail, de WhatsApp, para que você possa estar falando conosco. Eu quero, mais uma vez, louvar a Deus pela vida do pastor Ciro, toda a sua família. E vou pedir ao pastor... Sim. Muito grato. Eu vou pedir ao senhor que possa estar orando para nós encerrarmos essa transmissão, e eu vou dar a bênção apostólica, e Deus estará conosco para nos abençoar quanto mais. Fechado. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença.
Te agradecemos por mais esta live abençoada, em que tivemos o privilégio de falar da tua santa e gloriosa palavra. Abençoa o pastor Eric, sua família e toda a família citadebiana, em nome de Jesus, e todos os nossos seguidores também. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, e todos digam amém. Deus Amém. abençoe na paz do Senhor. Amém.